Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Introdução à Informática. Essa segunda aula a gente vai fazer uma revisão do que nós vimos na aula anterior e dar prosseguimento a novos conhecimentos. Então eu peço que você acompanhe. Se você não viu ainda a primeira aula, veja novamente, curta a nossa página para incentivar que a gente continue produzindo mais conteúdo para vocês. Tá ok? Então na segunda aula na primeira aula, aliás, nós tivemos a metodologia do curso, que é introduzir os objetivos, que é introduzir os conhecimentos básicos de informática e instruir os alunos com ferramentas computacionais. Esse é o objetivo. Essa primeira aula também, essas aulas de IPD, ela tem a intenção de trazer conhecimento para que você possa executar bem um concurso público, por exemplo, ou usar o computador no seu dia a dia com mais entendimento, com mais conhecimento. Então, metodologia é realização de aulas expositivas e avaliação através de provas e trabalhos quando o curso é feito em nossa escola. Nós também falamos sobre algumas referências, mostramos alguns livros que vocês podem adquirir lá na primeira aula. E aí, iniciamos nossa aula falando sobre as partes do computador, parte física e os seus componentes. São vários componentes físicos que compõem o que a gente chama de hardware. E são vários componentes que compõem também a parte de software, sendo o principal o sistema operacional. E em seguida você tem os aplicativos. Se você não tem muito conhecimento de computador, o que é o sistema operacional? O sistema operacional no celular é o Android. No computador, a maioria dos computadores estão equipados com Windows. Então você tem nos computadores alguns sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, Unix, Mac, para celular iPhone, por exemplo, é o iOS. Então o celular também tem um sistema operacional como programa base para funcionamento do aparelho. E tem os aplicativos, que são programas com funções específicas para que ele possa fazer alguma tarefa específica, Quando você tem um programa, sistema operacional, ele é para gerenciar o hardware e facilitar que a máquina possa conversar com o usuário. Já os aplicativos, eles trazem uma tarefa específica. Por exemplo, o WhatsApp é um aplicativo de comunicação, o Facebook é um aplicativo também de rede social que você pode instalar no seu computador. É uma rede social e tem um aplicativo chamado Facebook. Então, essa diferença aí, o sistema operacional e aplicativos. Então, existem dois tipos de software, sistema operacional, que são aqueles bem limitados. A gente até citou quais são, Windows, Linux, Mac, OS e Unix. São alguns sistemas operacionais, sendo o mais famoso deles o Windows, E para celular, por exemplo, você tem o Android e o iOS, ou iOS, como as pessoas falam. Já a parte de aplicativos são uma diversidade: editor de texto, planilha de cálculo, editor de foto, reprodutor de filmes e músicas, navegador de internet, browsers, chama de browsers, jogos e até os vírus, spywares, spams também, Termos e significado. O objetivo dessa aula agora é a gente falar sobre os bits e os bytes. O que é bit e byte? Bit é a menor informação que o computador armazena, mas o bit na verdade ele não é uma informação. O bit ele é uma medida de informação digital. Então o bit é a menor informação porque ele representa a presença ou não de uma informação. O espaço que a informação ocupa, ela pode ser calculada assim, em bit ou byte, sendo que bit é a menor, mas a não presença também da informação é também computada, Um disco rígido com 250 GB, ele tem 250 GB livre. Um disco rígido com 250 GB, ele tem 250 GB armazenando fotos e vídeos, então ele tem 250 GB ocupados. O bit, então, é uma medida de espaço, sendo que ela é a menor informação que o computador pode armazenar. No caso do byte, ele é um conjunto de 8 bits. No caso, quando se forma com a composição de informação que alcance 8 bits, passa imediatamente a ser chamado de byte. Então, um exemplo no mundo no tempo, quando a gente vai calcular tempo,
Quando a gente forma 60 segundos, a gente fala 1 minuto. Quando a gente forma 60 minutos, 1 hora. Ele forma 24 horas, 1 dia. Forma 30 dias, a gente chama de 1 mês, né? Então são pacotes de informação para que a gente possa ter, não fique calculando a partir daquela medida menor, mas que a gente tenha uma medida maior para fazer esse cálculo. Então o byte, ele é um conjunto de 8 bits. E existem outros conjuntos, né, de informação. Só que a medida base é o byte, como o 10 é uma noção básica da matemática, aquele número base pelo qual a gente calcula muita coisa. O byte é essa medida base. Um conjunto de 1024 bytes a gente chama de kilobyte. Um conjunto de 1024 kilobytes nós chamamos de megabyte, que representa 1 milhão de bytes, né? O quilo representa 1000 kilobytes, o mega representa 1 milhão e o giga representa 1 bilhão de bytes. E o terabyte, que representa 1 trilhão de bytes. Então os dispositivos, quando você compra, eles são medidos e calculados de acordo com essas medidas. Um celular você comprar, ele vem lá, vai medir tudo de acordo com essas medidas. Memória interna, memória RAM e disco rígido, ou pendrive, ou um cartão de memória. Vai ser medido de acordo com essas medidas. Ok? Então é isso aí, né? Bit e byte são medidas de informação. O que é memória RAM? Memória RAM é uma memória usada para armazenar arquivos e programas enquanto eles estão sendo executados. Funciona como uma espécie de mesa de trabalho, né? A quantidade de memória RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho. A capacidade de uma memória RAM é medida em gigabytes hoje em dia, né? Uma memória RAM de 2 GB, uma memória RAM de 3 GB, que não existe 3, né? Mas você pode botar 3 GB no computador de memória RAM. 4 GB, 10 GB, 8 GB é uma quantidade de memória RAM. Mas normalmente ela não é calculada assim, né? Normalmente a memória RAM de um computador pode ser 2, 4 GB, 6 GB, 8 GB. Ela é calculada de 2 em 2, né? Você pode botar 1 GB? Pode. Uma memória de 1 GB, só que não é mais comum, né? Mais comum hoje é de 2 GB. Bem, então, o que é memória RAM? Memória RAM significa Read Access Memory, ou memória de acesso aleatório, uma memória de acesso temporário. Quer dizer, enquanto o computador está ligado, ela funciona, ela está lá como uma bateria cheia de energia. Quando o computador é desligado, essa energia descarrega e ela se esvai. Então, aquela informação não está mais lá. Então, essa é uma memória usada para armazenar os programas enquanto o computador está ligado. Quando o computador é desligado, essa informação não está mais lá. Ela se apaga. Então, memória RAM não armazena informação permanente. Mas ela é importante porque quanto mais informação ela couber, mais o computador funciona. Quanto mais memória RAM você tiver, mais o computador vai estar funcionando, porque ele consegue gerenciar, abrir vários programas ao mesmo tempo. Bom, o disco rígido é uma unidade de informação permanente. Toda informação que você coloca lá, ela fica lá até que você decida apagar, né? É uma parte física do computador. Ela fica dentro da unidade central de processamento, ela fica dentro do gabinete do computador, a gente chama gabinete, que é aquela unidade com grande capacidade de armazenar informação. Então é uma parte física do computador, um hardware, vou dar uma lida aqui, que são armazenadas, onde são armazenadas as informações, arquivos e pastas, caracterizado como memória física não volátil, quer dizer que ela não é uma memória física que as informações se apagam. Memória volátil é aquela que a informação se apaga, né? Que é aquela nas quais as informações não são perdidas quando o computador é desligado. Então é diferente da memória RAM. As informações na RAM se perdem, no disco rígido permanece até que você decida apagar completamente a informação. Tá? O disco rígido é um sistema eletrônico, né, lacrado, contendo um disco de metal recoberto por materiais magnéticos, onde são gravados através de cabeças magnéticas e revestido exatamente por uma proteção metálica. Então o disco rígido ele é um aparelho já duro, né, digamos assim. O nome já diz, hard disk, disco duro, é um disco metálico, onde as informações são gravadas de forma magnética, diferentemente do CD, que as informações são gravadas de maneira óptica.
Então, nos concursos fazem muito essa diferenciação. Informação que é gravada de maneira magnética, os discos rígidos, que inclusive estão ficando bem obsoletos, já estão obsoletos na verdade, porque tem os discos SSD, onde a informação é gravada num chip, num dispositivo, num chip, e a informação é gravada com muito mais rapidez. E também o disco rígido ele não é resistente a impacto. O SSD, ele, por não ter componentes móveis, como o disco rígido tem, ele tem uma cabeça de leitura e gravação. Depois vocês podem até pesquisar aí o funcionamento do disco rígido. Pesquisem e se aprofundem nisso, né? Para que vocês possam ter mais distinção saber distinguir, né? Unidade óptica é unidade de CD, né? Leitura de CD convencional, CD, DVD, Blu-ray. Agora, a unidade de leitura de um disco rígido é uma unidade magnética, tá? Unidade de leitura de cartão é uma leitura magnética também. Então vamos avançar. Magnética de cartão não. De cartão não é magnético, tá? De cartão é uma leitura que é feita numa unidade de chip, né? Então não é uma leitura magnética. O que é o processador do computador? O processador é a parte fundamental, é o cérebro eletrônico do computador. Os processadores, eles recebem os dados, calculam, fazem o processamento, ou seja, eles analisam a informação, calculam a informação e dão um resultado na tela imediatamente. Então, enquanto eu passo os slides aqui, é o processador que está fazendo isso. Ele está calculando a distância, a altura, a cor e dando toda essa resposta o tempo todo na tela do meu computador, assim como do meu celular também e de outros dispositivos, né? O processador, portanto, é o cérebro eletrônico, super potente em questão de processamento de dados. Ele calcula milhões de informações em poucos segundos e dá um resultado imediato. Os processadores, eles têm hoje duas cabeças, dois núcleos, né, de processamento, são dois núcleos. Pesquisem também sobre isso. Os dois núcleos de processamento do processador, eles é como se fossem dois processadores em um. Hoje são chamados dual core, quad core, octa-core. Significa que é como se tivesse 8 processadores ali funcionando quando o computador precisa de bastante capacidade de processamento. Então esses processadores, eles são hoje quad core, com 4 núcleos, são dual core com 2 núcleos, são octa-core. Hoje as classificações são feitas como Intel, a empresa Intel, ela fabrica processadores e chama os seus quad-cores de i3, chama os seus octa-cores de i7, né? i5 e i7. Tem várias informações técnicas, várias gerações de processadores. A gente precisa mais tarde fazer talvez uma aula só de processadores, só de memória RAM, para falar da memória RAM DDR1, DDR2, DDR3, do processador Intel, do processador AMD, que é uma outra empresa fabricante. AMD e Intel são as duas principais fabricantes de processadores no mundo atualmente, ainda, né? As principais, assim, mais conhecidas. E existem outros fabricantes de processadores que estão despontando no mercado também, né? Mas para nossa aula de conhecimento básico, basta você saber que os processadores são as unidades de processamento de informação, são os cérebros eletrônicos dos computadores. Termos e significados, a gente está voltando lá ao kilobyte, ao megabyte que eu já tinha falado, né? O kilobyte é um prefixo do sistema internacional que indica que deve se multiplicar por 1000. Em matemática, o kilobyte não representa exatamente 1000, mas 1024. Então 1024 bytes forma 1 kilobyte. 1024 kilobytes vai formar 1 megabyte. E 1024 gigabytes vai formar 1 terabyte, né? 1024 mega forma 1 giga, 1024 giga forma 1 terabyte. Então, eu já dei vários exemplos aqui, né? Do kilobyte, do bit, do byte, e é isso aí. Vamos avançar um pouco para a gente terminar nossa aula, nossa segunda aula do curso de IPD da Virtual Cursos. A Virtual Cursos, a gente oferece vários tipos de cursos. Estamos lançando de forma experimental o curso de Introdução à Informática.
Introdução ao Processamento de Dados, que é esse curso que você está vendo agora. Curte nossa página, compartilha e convida pessoas para a gente poder compartilhar conhecimento com você que quer fazer um concurso, que quer conhecer mais o mundo da informática. Né? Para você que está chegando agora, esse é um curso de informática básica. Nós vamos avançar bastante e ter algumas aulas falando mais sobre o computador, né? Então, aqui tem mais algumas informações. HD de 120 GB indica a capacidade de armazenamento de um disco rígido, que neste caso é aproximadamente 120 bilhões de bytes, né? 120 bilhões de bytes. Memória RAM de 256 GB indica que o micro possui internamente uma memória de 256 milhões de bytes para trabalhar. Modem, o que é o modem? O modem é aquele aparelho, né, que modula e demodula a informação que chega pela linha telefônica e transforma aquilo em uma voz, em um vídeo, em um texto que aparece na tela do seu computador. É um modulador e um demodulador. Indica. Agora o modem ele tem uma capacidade, né? Ele tem uma capacidade de mandar e de receber informação. Ele limita ali. Ele vem limitado na capacidade de informação. Aqui a gente está falando de um modem mais antigo, que é o modem de 56 kbps, muito famoso há uns 10 anos atrás. Hoje em dia a gente usa os modems ADSL, que são aqueles modems mais modernos, que transmitem vários megabytes pela linha telefônica. Eles conseguem fazer isso pela linha telefônica. Né? Aí a segunda informação, a quarta informação está falando de um P4 de 2.4 GHz. Fala de um computador, de um processador. O processador ele tem a velocidade também, né? Os processadores eles têm a velocidade. Então os processadores mais comuns hoje, em 2017, são processadores octa-core, quad-core, 3, 5 e 7. São as linhas da Intel, que eu já tinha falado. E eles possuem bastante velocidade em cada processador, sendo que tem processador com 3.0 GB de processamento de dados, gigahertz de processamento de dados, só que multiplicado esses 3 por 8. Então você tem 8 processadores, cada um processando a 3 GHz. Monitor LCD é a tela do computador, né, propriamente dita. Tem de vários tipos. Tem aquela LCD, tem o LED, tem o plasma, que inclusive está saindo de linha, né? Já saiu de linha, na verdade, o plasma, o LED, que é o mais atual LED, por economizar bastante energia, que é o mais famoso, né? O LCD, que também já caiu meio em desuso também. Câmera digital, 5 megapixels, quer dizer, a capacidade dela indica que a imagem da foto é composta por aproximadamente 5 milhões de pontos coloridos, né? 5 milhões de bytes, né, de informação. Vamos avançar mais um pouco, estou finalizando. Aqui é a anatomia de um computador. Anatomia de um computador, você tem o gabinete, que é aquela parte quadrada maior do computador. Depois eu vou colocar aqui uma foto. Você tem a placa-mãe, e você tem internamente você tem o gabinete com placa-mãe, fonte, o HD, pode ter um HD ou 2 HDs, um CD-ROM, um gravador, uma unidade de leitura de disquete, mas hoje não tem mais, hoje é unidade de leitura de cartão ou pendrive, né? Internamente também ali na placa-mãe, isso aí é dentro do gabinete, né? Dentro do gabinete tem isso tudo que eu falei primeiro. Nessa parte azul representa a placa-mãe, nessa parte que está em destaque, esse azul mais claro, que a gente chama de rosa, né? Rosinha ali com um creme, ali tem a fonte, isso aí é dentro do gabinete do computador. Na parte da placa-mãe, na placa-mãe você vai encontrar o processador, o cooler, né? O processador, o cooler é um ventilador para resfriar, ele esquenta muito ele, então precisa de resfriamento. Você tem a memória RAM, você tem, às vezes tem mais de uma memória RAM, você tem a placa de vídeo para gerenciar o vídeo, você tem a placa de som, a placa de rede, a placa de modem, a placa de TV, se for o caso, e outras placas, se forem necessárias. Aquilo ali seria os espaços para colocar esses tipos de placas. Isso tudo dentro do computador. Fora do computador você tem a entrada de energia. A entrada de energia, que é o estabilizador.